Você já parou para pensar o que acontece com um relacionamento quando a conversa acaba? Agora imagine isso na sua relação com Deus. Estamos na lição de sábado, dia 2 de maio, lição 6, com o tema Vida de Oração. O verso para memorizar diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Salmo 116, versos 1 e 2. Olha que profundo. Esse texto revela alguém que não apenas conhece a Deus, mas vive uma experiência com Ele. É alguém que ora, que é ouvido e que decide continuar orando por toda a vida. E é exatamente isso que a lição dessa semana vem nos ensinar. A oração não é um detalhe da vida cristã, ela é essencial. Assim como um relacionamento humano se enfraquece quando não há comunicação, a nossa caminhada com Deus também se enfraquece quando deixamos de falar com Ele. A lição de hoje nos convida a refletir como está a nossa vida de oração, porque não se trata apenas de orar de vez em quando, mas de viver em constante comunhão com Deus. Ao longo dessa semana, vamos aprender com personagens bíblicos que fizeram da oração uma prioridade e vamos descobrir como essa prática impacta não só a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Então, já fica o convite. Não estude essa lição apenas como mais um conteúdo. Viva essa experiência, porque uma vida de oração não é teoria, é relacionamento real com Deus. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de sábado, dia 2 de maio. A primeira frase é: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. A oração nasce de um relacionamento. Quando entendemos que Deus realmente nos ouve, orar deixa de ser obrigação e passa a ser um privilégio. Não é algo que fazemos apenas em momentos difíceis, mas uma decisão de viver em constante comunhão com Ele. A segunda frase diz assim: Imagine se você quase não conversasse com seu melhor amigo ou com seu cônjuge. Logo, o relacionamento esfriaria. Do mesmo modo, a oração é parte essencial de um relacionamento íntimo com Deus. Relacionamentos precisam de comunicação. Não existe proximidade sem conversa. Se queremos ter um relacionamento real com Deus, precisamos falar com Ele diariamente. A oração mantém esse vínculo vivo, forte e crescente. Terceira frase: a nossa vida de oração não impacta apenas a nós, mas também todos ao nosso redor, influenciando vidas e fortalecendo relacionamentos espirituais. A oração nunca fica só em nós. Quando estamos conectados com Deus, isso transborda. Nossas atitudes mudam, nossa influência cresce e outras pessoas são alcançadas. Uma vida de oração é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para transformar ambientes e pessoas. Você teria coragem de continuar orando, mesmo sabendo que isso poderia custar sua própria vida? Você já deixou de fazer algo por meio das consequências? Estamos na lição de domingo, dia 3 de maio, com o tema A Fidelidade de Daniel. E já vamos pegar aqui a nossa lição e vamos anotar, vamos descobrir as 3 principais frases dessa lição. Então, não saia deste vídeo. A lição de hoje nos apresenta um dos maiores exemplos de fidelidade na Bíblia, Daniel, um homem que não era apenas sábio, mas profundamente conectado com Deus. Desde o início da sua história, ele decidiu não se contaminar, decidiu permanecer firme, e isso não foi por acaso. Era resultado de uma vida constante de oração. Em Daniel 2, diante de um decreto de morte, o que Daniel fez? Ele orou, ele ora, ele busca a Deus, e quando Deus responde, ele ora novamente, agora em gratidão. Ou seja, a oração não era um recurso de emergência na vida de Daniel, era um estilo de vida. E com o passar do tempo, nada mudou. Mesmo com cargos elevados, sendo reconhecido e até perseguido, Daniel permaneceu firme, Daniel permaneceu o mesmo. Em Daniel capítulo 6, quando um decreto foi assinado proibindo a oração, Daniel não negociou sua fé.
Ele não orou escondido. Ele continuou orando como sempre fez, 3 vezes ao dia. Agora pensa nisso. A vida dele estava em risco e mesmo assim ele preferiu manter sua comunhão com Deus do que preservar a própria vida. Isso revela algo muito sério. Daniel não orava só quando precisava, ele orava porque precisava de Deus todos os dias. E aí vem uma pergunta que a própria lição levanta. Depois de ver uma história como essa, quais são as nossas desculpas para não orar? Falta de tempo? Cansaço? Distração? Daniel tinha pressão, responsabilidade, perseguição e ainda assim tinha uma vida de oração constante. Talvez o problema não seja falta de tempo, mas falta de prioridade. E para você que é professor da escola sabatina ou deseja ser um professor, eu preparei um material com muito carinho para te ajudar na condução da sua unidade. Clique no link que está na descrição ou nos comentários fixados e dê uma olhadinha lá. Agora eu te faço um convite. Não fique só ouvindo essa lição. Viva isso, porque uma vida de oração não é teoria, é decisão diária. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de domingo, dia 3 de maio. A primeira frase diz assim: a Bíblia afirma que Daniel era sábio porque o Espírito de Deus estava nele. Além disso, era muito amado pelo céu. Esse é o retrato de alguém que mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. A verdadeira sabedoria não vem apenas do conhecimento humano, mas de uma vida conectada com Deus. Daniel não era diferente porque sabia mais, mas porque vivia mais perto de Deus. Quando o Espírito de Deus está em nós, isso reflete em quem somos, nas nossas decisões e também na forma como vivemos. A segunda frase diz assim: apesar de forte ciúme e das tramas maldosas de seus colegas, Daniel continuou constante e destemido em sua vida de oração. A fidelidade de Daniel não dependia das circunstâncias. Mesmo sendo perseguido, ele não negociou sua comunhão com Deus. Isso nos ensina que nossa vida espiritual não pode ser baseada no ambiente ao nosso redor, mas em uma decisão firme de permanecer fiéis, independente da pressão. E a terceira frase diz: diante das dificuldades, Daniel orava. Mesmo com a ameaça à própria vida, manteve-se coerente e perseverante. Orava 3 vezes ao dia, como de costume, e fazia isso com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Sua oração era um ato físico. Ele se ajoelhava, ele se concentrava em ações de graça e súplicas. Daniel não começou a orar na crise. Ele já tinha o hábito antes dela. A constância dele revelou sua fidelidade. Mesmo correndo risco de morte, ele não escondeu sua fé. Isso nos mostra que uma vida espiritual forte é construída na rotina, e é nossa rotina que nos sustenta nos momentos mais difíceis. Qual é a sua postura mais comum na oração? Estamos na lição de segunda, dia 4 de maio, com o tema A postura na oração. E já vamos pegar aqui a nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases dessa lição, então não saia deste vídeo. A lição de hoje nos ensina que a oração não envolve apenas palavras, mas também atitudes. A Bíblia mostra diferentes formas de orar. Pessoas em pés, sentadas, prostradas, mas existe algo muito significativo quando nos ajoelhamos. Ajoelhar-se não é apenas um gesto físico, é uma expressão de humildade, de submissão. É reconhecer que Deus é soberano e que nós dependemos completamente dele. Quando você se ajoelha, você está dizendo com o corpo aquilo que talvez ainda esteja aprendendo com o coração. E mais do que isso, a oração nos conecta com Deus, mas também declara ao mundo espiritual a quem nós pertencemos. Quando você começa o seu dia em oração, você está tomando uma decisão. Hoje eu escolho andar com Deus.
Olha só, e isso tem impacto real, porque Deus fortalece, protege e envia seus anjos ao nosso redor. Mas a lição também deixa claro, mais importante do que a posição do corpo é a posição do coração. Não adianta estar de joelhos externamente e distante internamente. Agora, se você pode se ajoelhar, por que não tentar? Talvez isso mude completamente a sua experiência com Deus. A Bíblia ainda nos convida a orar sem cessar, ou seja, viver em constante conexão com Deus ao longo do dia. Então, aqui vai o desafio prático. Hoje, prepare um momento, se possível, se ajoelhe e fale com Deus com sinceridade, como você falaria com um amigo. Sem pressa, sem formalidade, mas com entrega. Porque no fim das contas, não é só sobre postura do corpo, é sobre um coração totalmente rendido a Deus. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de segunda, dia 4 de maio. A primeira frase é: quando algo dá errado, geralmente ligamos para um amigo próximo para desabafar. Quando temos uma boa notícia, buscamos alguém com quem compartilhar. Com Deus é igual. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Deus não quer ser apenas uma opção em momentos difíceis, mas alguém presente em todos os momentos. A oração é relacionamento vivo, constante e verdadeiro. Segunda frase: no entanto, quando nos ajoelhamos diante de Deus, o coração se rende com mais facilidade, pois o corpo e as palavras declaram que Ele é soberano e que nós somos apenas seus filhos, obra de suas mãos. A postura física pode influenciar o espiritual. Se ajoelhar não é obrigação, mas é uma forma poderosa de expressar humildade e entrega diante de Deus. Terceira frase: a Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam porque refletem nossa reverência, nosso íntimo e o desejo de nos render a Deus. No fim das contas, o que mais importa é como está o nosso coração. Mais importante do que como você ora é como está o seu coração diante de Deus. A forma pode variar, mas a sinceridade não pode faltar. Você está andando com Deus ou apenas lembrando dele de vez em quando? Estamos na lição de terça-feira, dia 5 de maio, com o tema Enoque andou com Deus. E já nós vamos pegar aqui a nossa lição e vamos anotar juntos para descobrir as 3 principais frases dessa lição. Então não saia deste vídeo. A Bíblia fala pouco sobre Enoque, mas o que ela fala é poderoso. Ele andou com Deus por 300 anos, até que Deus o tomou para si. Isso mostra que não foi um momento, não foi uma fase, foi uma vida inteira de comunhão. E o mais impressionante é o contexto. O mundo ao redor estava cada vez mais corrompido, cada vez mais distante de Deus. Mas Enoque escolheu um caminho diferente. Ele vivia, trabalhava, se relacionava com as pessoas, mas não abria a mão do seu tempo com Deus. Ele não se isolou do mundo, mas também não se contaminou com o mundo. E aqui está um ponto muito forte da lição. Enoque mantinha sua comunhão com Deus mesmo em meio à rotina. Quanto mais ocupado ele estava, mais ele orava. Ou seja, ele não usava a falta de tempo como desculpa. Ele transformava o tempo em oportunidade de se aproximar de Deus. E isso nos confronta diretamente, porque hoje nós temos tempo, temos acesso, temos liberdade e mesmo assim, muitas vezes, não conseguimos manter uma vida constante de oração. A Bíblia nos mostra que podemos falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer momento. Ele sempre ouve. Mas a lição também traz um detalhe interessante. Preste bem atenção nisso. Quando oramos em voz alta, mesmo que seja em um sussurro, isso nos ajuda a manter o foco e reforça a consciência de que estamos realmente falando com Deus. Agora pense nisso. Se alguém observasse a sua vida, daria para perceber que você anda com Deus? Porque Enoque não apenas falava com Deus,
ele refletia a Deus. Então aqui vai o desafio prático para você hoje. Ao longo do seu dia, escolha momentos intencionais para falar com Deus. Pode ser caminhando, pode ser trabalhando, em silêncio, em voz baixa, mas fale com Deus. Fale com Deus. Crie esse hábito, porque andar com Deus não é algo que acontece de vez em quando. É uma decisão, vou repetir, é uma decisão diária. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 frases da lição de terça, 5 de maio. A primeira frase é: sem dúvida, Enoque perseverava na oração e crescendo em fé, aproximando-se de Deus por meio das experiências de cada dia. Embora a terra estivesse cada vez mais dominada pelo pecado em sua época, ele se mantinha ocupado no serviço a Deus, algo impossível de fazer sem permanecer nele. Enoque não cresceu espiritualmente, por acaso. Ele perseverava mesmo vivendo em um mundo corrompido. Ele escolheu se manter, mesmo assim, conectado com Deus todos os dias. Isso nos mostra que não é o ambiente que define nossa espiritualidade, mas nossa decisão de permanecer em Deus. Segunda frase: Deus não nos chama a viver como eremitas ou monges tão isolados que deixamos de ser úteis aqui. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor, mas somente ao andar e conversar com Deus em uma comunhão estável e diária, Ele refletirá seu maravilhoso caráter em nós. A vida com Deus não nos afasta das pessoas, pelo contrário, nos prepara para servi-las melhor. Podemos viver no meio das responsabilidades, trabalhar, cuidar da vida, mas sem perder a comunhão com Deus. É essa conexão constante que transforma o nosso caráter. E a terceira frase é: no silêncio é fácil dispersar, perder a linha de pensamento e pode ser difícil manter-se concentrado. Já quando oramos em voz baixa ou no tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real e que está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. E você, ao longo deste dia, onde e como vai sussurrar uma oração em comunhão com Jesus? Você tem buscado a presença de Deus ou apenas as bênçãos dele? Estamos na lição de quarta-feira, dia 6 de maio, com o tema Moisés, líder consagrado. E já já nós vamos pegar aqui a nossa lição e vamos anotar juntos para descobrir as 3 principais frases desta lição. Então, não saia deste vídeo. A lição de hoje mostra que o segredo da liderança de Moisés não estava apenas na sua capacidade, mas na sua comunhão constante com Deus. A Bíblia relata várias conversas entre Moisés e o Senhor, e isso revela algo profundo. Moisés não apenas servia a Deus, ele vivia na presença dele. Em Êxodo 33, vemos um homem que não queria seguir viagem sem a presença de Deus. Enquanto muitos se preocupam apenas com as promessas, Moisés queria o Deus das promessas. E isso muda tudo, porque uma vida espiritual forte não é construída apenas com atividades religiosas, mas com relacionamento constante. E outro ponto impressionante da lição é a forma como Moisés tratava as pessoas. Mesmo sendo alvo da inveja e das críticas de Miriam e Arão, ele não respondeu com orgulho e nem desejou vingança. Pelo contrário, ele intercedeu por eles. Isso revela um coração transformado pela presença de Deus. E olha só, quem anda perto de Deus aprende a perdoar, aprende a ter misericórdia e aprende a amar até mesmo quem o feriu. Isso nos confronta diretamente, porque é fácil amar quem nos trata bem, mas Jesus nos chama para algo maior: orar pelos que nos perseguem e perdoar como fomos perdoados. Agora pense nisso. Suas atitudes têm refletido a presença de Deus na sua vida? Porque a verdadeira comunhão não aparece apenas nas palavras, ela aparece na forma como tratamos as pessoas. Então aqui vai o desafio prático para você hoje.
Antes de pedir algo a Deus, busque simplesmente estar na presença dele. Fale com Deus, permaneça com Deus e permita que a comunhão transforme o seu caráter, porque homens e mulheres usados por Deus não são apenas pessoas ocupadas, são pessoas consagradas. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quarta-feira, dia 6 de maio. A primeira frase é: ao acompanhar os altos e baixos da vida desse líder humilde, vemos repetidas vezes que o aspecto mais importante de sua experiência, o segredo do seu êxito como líder consagrado, era a comunhão constante e a comunhão permanente com Deus. O segredo de Moisés não era talento, posição ou experiência, era a presença de Deus. A força espiritual de alguém não é medida apenas pelo que faz, mas pelo quanto permanece em comunhão com o Senhor diariamente. Segunda frase: embora encontremos outras orações pessoais de Moisés, percebemos que ele vivia quase continuamente na presença de Deus, pedindo sua direção e intercedendo pelo povo que liderava. Moisés não buscava a Deus apenas nos momentos difíceis. Sua vida inteira era marcada por dependência e comunhão. Isso nos ensina que oração não deve ser apenas um evento do dia, mas um estilo de vida constante. E a terceira frase é: chama a atenção no caso de Miriam que Moisés tenha sido alvo de sua crítica e ciúme. Ele poderia ter cruzado os braços e deixado que Deus aplicasse o juízo que ela e Arão mereciam. Em vez disso, apressou-se em perdoar e interceder pela cura da sua irmã. Que retrato poderoso da graça perdoadora de Deus se vê nas atitudes de Moisés. A verdadeira comunhão com Deus transforma a forma como tratamos as pessoas. Moisés não respondeu à crítica com vingança, mas com intercessão e perdão. Quem anda perto de Deus aprende a refletir a graça que recebeu. Você já orou por alguém com a mesma intensidade que ora por si mesmo? Estamos na lição de quinta-feira, dia 7 de maio, com o tema Moisés intercede pelo povo. E já vamos anotar a nossa lição, vamos descobrir juntos quais as 3 principais frases dessa lição. Então, não saia deste vídeo. Olha só, a lição de hoje mostra um dos aspectos mais impressionantes da vida de Moisés. Sua intercessão pelo povo. Moisés, diante das falhas, rebeldias e pecados dos israelitas, ele continuava orando por eles. Quando faltou água, ele orou. Quando faltou alimento, ele orou. Quando o povo se desesperou, sabe o que ele fez? Ele orou. E até mesmo quando Israel se afastou completamente de Deus ao fazer o bezerro de ouro, Moisés se colocou entre o povo e o juízo divino, intercedendo com coragem e amor. Isso revela um coração profundamente conectado com Deus. Moisés conhecia o caráter do Senhor. Ele sabia que Deus era misericordioso, paciente e cheio de graça. E é exatamente por isso que ele insistia em oração. Outro ponto muito forte da lição é que Moisés não orava apenas pedindo, ele também confiava nas respostas de Deus, mesmo quando a resposta não era aquilo que ele desejava. Isso nos ensina que relacionamento com Deus não significa ter sempre um sim, mas continuar confiando mesmo diante de um não. E talvez aqui esteja um dos maiores desafios da oração: perseverar mesmo quando não entendemos tudo. A lição também nos confronta com uma pergunta muito prática: quem precisa das suas orações hoje? Porque interceder é amar alguém a ponto de levá-lo diante de Deus. Muitas vezes dizemos que nos importamos com as pessoas, mas será que estamos orando por elas? Então, aqui vai o desafio prático de hoje. Pare alguns minutos e interceda por alguém. Ore por alguém da sua família, da sua igreja, um amigo afastado ou alguém que esteja sofrendo. Porque a oração não muda apenas quem ora, ela também alcança quem está sendo lembrado diante de Deus.
Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quinta, dia 7 de maio. A primeira frase é: Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus repetidas vezes. Moisés não desistia das pessoas, mesmo quando elas erravam. A verdadeira intercessão nasce de um coração que ama e se preocupa com a salvação dos outros. Segunda frase: em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel ao se apegar a Deus. Moisés enfrentou dificuldades, críticas e lutas, mas permaneceu firme porque escolheu se apegar a Deus. A constância espiritual é construída justamente nos momentos difíceis. Terceira frase: além disso, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse sim ou não. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, mas devemos perseverar em oração. A maturidade espiritual aparece quando continuamos confiando em Deus, mesmo quando a resposta não é a que esperávamos. Orar também é aprender a descansar na vontade do Senhor. Você já percebeu que todos os grandes homens de Deus tinham algo em comum? Daniel, Enoque, Moisés, todos eles tinham uma vida de oração constante. Estamos na lição de sexta-feira, dia 8 de maio, nosso estudo adicional. Olha só, talvez esse seja exatamente o motivo de muitos cristãos estarem espiritualmente fracos hoje. Falta de comunhão diária com Deus. Durante toda essa semana, aprendemos algo muito importante. A oração não é um detalhe da vida cristã. Oração é sobrevivência espiritual. Daniel permaneceu fiel porque orava. Enoque andou com Deus porque mantinha comunhão constante. Moisés suportou a pressão, liderou um povo difícil e permaneceu firme porque vivia na presença de Deus. E isso nos mostra que homens fortes espiritualmente não nascem prontos, eles são construídos no secreto da oração. A lição também mostrou que oração não é apenas pedir coisas. Oração é relacionamento, entrega, dependência e transformação. Daniel orava mesmo correndo risco de morte. Enoque conversava constantemente com Deus em meio às atividades do dia a dia. Moisés intercedia pelo povo mesmo sendo criticado e enfrentando problemas enormes. Isso significa que a oração não muda apenas nossas circunstâncias, ela muda o nosso caráter. E talvez hoje Deus esteja chamando você de volta para essa comunhão mais profunda. Talvez sua oração tenha virado apenas rotina. Talvez você esteja vivendo mais conectado com o celular do que com Deus. Mas sempre é possível recomeçar. Deus continua ouvindo a oração sincera de quem o busca de coração. E uma coisa ficou muito clara nessa lição. A oração não impacta apenas quem ora. Ela também alcança outras pessoas. Moisés intercedia pela nação. Daniel influenciava reinos inteiros. Pessoas que vivem em oração se tornam instrumentos de Deus para abençoar quem está ao redor. E aqui entra algo muito importante. A escola sabatina não é apenas um lugar para recapitular a lição. Ela deve ser um ambiente de discipulado, comunhão, oração, intercessão e crescimento espiritual. E foi pensando nisso que eu preparei o material muito além da lição. Uma capacitação prática para professores da escola sabatina. Nele, eu explico desde a importância da escola sabatina, o verdadeiro papel do professor, a função da unidade de oração, até questões práticas de como conduzir a classe, passar a lição, fazer a doxologia, gerar participação, criar conexão e tornar a classe mais viva, missionária e espiritual.
E o link desse material estará na descrição e também nos comentários fixados, porque nós não fomos chamados apenas para passar a lição, nós fomos chamados para formar discípulos. Se você acompanhou essa lição durante a semana ou se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque temos vídeos da lição todos os dias. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo estudo.